bem-vindos de novo aqui à História Empreendedora Vivida, hoje com o Fred Okubo, meu grande amigo aqui. A gente já se relaciona comercialmente há um bom tempo, né, Fred? Tanto nas idas e vindas aí na Okubo, quanto também lá na Santa Casa, né? O Fred me ajudou bastante na minha tese de doutorado lá pela Santa Casa, e tem um carinho especial aí por toda a ajuda que você deu lá, viu, Fred? E não podia deixar de participar também aqui do nossa História Empreendedora Vivida. A história da Okubo eu já conhecia, e eu sei que é uma história realmente de empreendedor, né, raiz, né? Veio lá de toda uma história com o seu pai, enfim, eu não vou dar um spoiler aqui, vou pedir para que você conte, mas antes de mais nada, Fred, eu queria que você contasse um pouquinho, né, se apresentasse a Okubo, né, os produtos que ela faz hoje e tudo mais, e aí depois contar a história do início aí da empresa, né, dos seus pais, todo o histórico da empresa, para os nossos colegas aí empreendedores se motivarem com a história de empreendedorismo. E obrigado, Fred, por ter aceito o convite e participar com a gente aqui. Obrigado, Eduardo. O prazer é todo meu. Fico lisonjeado com esse convite. Bom dia. A nossa história, esse ano completamos 51 anos. O ano passado era para fazer a festa dos 50 anos, mas a pandemia não deixou, e esse ano também não vai deixar. Vamos prorrogar isso aí para o ano que vem. Provavelmente vai ser o ano que vem. Vamos comemorar aí 52 anos. Eu sou o filho mais velho. A Okubo Mercantil é uma empresa hoje com dois segmentos, que é a parte de movimentação de carga, todos os produtos para movimentação de carga, correntes, cabos de aço, cordas, cintas, especializada nisso. Hoje ela é importadora, ela tem fábricas na China certificadas pelo Inmetro. Nós trazemos para o Brasil, manufaturamos algumas coisas, produzimos aqui. E o outro segmento é a parte de coberturas flexíveis, que é todo tipo de lonas, coberturas para silagem, para minério, para biomassa, todo tipo de cultura do algodão, da soja. Então a gente é especialista também na área de cobertura, desenvolvendo produtos customizados para cliente, projetos de lonas, filmes agrícolas e tudo mais. A gente é especialista nessas coisas. Tudo praticamente voltado 99% para o setor agrícola, né? A Okubo começou em 1970, meu pai, minha mãe e eu estava junto, eu tinha 6 anos na época, adquirindo um bar e mercearia, que chamava-se Bar Mercearia Nossa Senhora da Aparecida. A imagem da Nossa Senhora da Aparecida está aqui com nós até hoje, acompanha a gente. Esse bar era na saída ali na Avenida Saudade, quase chegando na Avenida Brasil, que era a saída para o Regatas, para o Caiçara, para o Rio Pardo, né? Esse bar foi se transformando, meu pai observava que dali saíam os pescadores e tal, e meu pai começou a comprar alguns artigos de pesca e colocar no bar, e foi se transformando. Esse bar se transformou numa loja de armarinhos, né? E depois material de pesca, foi se transformando em material de pesca. Foi crescendo, transformando em material de pesca. Num determinado momento, eu não me lembro bem, mas meu pai, acho que começou a verificar sobre baterias automotivas na época, e tinha um salãozinho do lado. A gente alugou um salãozinho do lado e começou a trabalhar também com baterias automotivas. A gente foi distribuidor das baterias Ajax bastante tempo, e paralelo a gente tocava a questão da loja de material de caça, pesca, era mais pesca, né? E nesse momento, esse material de pesca, como a gente começou a trabalhar com bateria, e o Ribeirão Preto era um polo canavieiro, onde existia as usinas, hoje não tem mais nenhuma usina no município de Ribeirão Preto, né? Mas havia umas usinas, o setor canavieiro era forte,
E a gente começou a trabalhar vendendo bateria para os caminhões das usinas, de forma bem pequena e tal. E aí a gente começou a notar que nas usinas usavam outras coisas. No transporte, por exemplo, da cana, usava corda. Então a gente começou a ter corda também na parte da material de pesca. Usava lona para cobrir adubo, para cobrir uma coisa, começamos a adquirir lona. E aí a gente notou que o material de pesca começou a se transformar em uma loja de artigos para as usinas, que eram cordas, lonas. Na época, a colheita da cana, o corte da cana era manual, então a gente começou a trabalhar com luvas, limas, e aí foi se transformando, e aí não parou mais, aí a velocidade foi maior. E isso foi crescendo, e a gente já sentiu a necessidade de um espaço maior. Foi quando a gente adquiriu uma área na Avenida Saudade, no quarteirão de cima, uma área maior, onde a gente construiu. Foi a nossa primeiro imóvel, até então a gente alugava, e a gente construiu. Na época, acho que chegou a 600 metros quadrados, porque aonde a gente estava não dava 200 metros quadrados. A gente foi para uns 600 metros quadrados, e nesses 600 metros quadrados aí começou a intensificar. Foi quando a gente se transformou, o pessoal sempre olhando ao cubo, e aí começou a criar oportunidade porque nos procuravam para a gente distribuir produtos. Foi quando, em determinado momento, também a gente foi convidado a ser distribuidor da Delphi Automotivo, que eram as baterias Delco. E aí a gente se transformou em distribuidor da bateria Delco, foi onde deu uma intensificada, a gente distribuía para as concessionárias, usinas e tudo mais. E mantendo sempre o segmento também de cordas, lonas, e aí entrou para o material de vinil, foi intensificando e isso crescendo. Chegou num determinado momento, a gente identificou que a bateria, e a gente até então, o meu pai era tudo por feeling, a coisa era feeling, era na intuição. Então, e eu nesse ponto já estava indo na faculdade, quando a gente já começou a mexer com as baterias Delphi. Eu já tinha entrado na faculdade, fazendo faculdade, quer dizer, eu já começava a ver, trabalhando e vendo as coisas na faculdade, eu fiz economia, e aí você já queria botar em prática muitas coisas. Então, aí foi quando eu comecei a analisar a situação e via que bateria não tinha um futuro, porque comecei a analisar o mercado e fazer tudo essas coisas. E um dia eu cheguei para meu pai e falei assim, meu pai, a bateria a gente não pode trabalhar mais, não está dando lucro, isso aqui está dando muito trabalho e não está tendo um retorno. Vamos intensificar na parte de coberturas e movimentação, essas coisas. E foi aí quando meu pai falou assim, então vamos acabar com a bateria. Me lembro na época que a gente tinha 5.000 baterias em estoque. Era o maior estoque do interior. E aí meu pai falou assim, então vamos botar isso em liquidação. Aí até o pessoal achou que a gente tinha ficado louco. Porque botamos em liquidação 5.000 baterias, acabamos rapidinho com essas 5.000 baterias. E aí o que nós vamos colocar no lugar? Foi quando aí a gente teve a ideia de começar a trabalhar com cabo de aço. E aí começamos a trabalhar com cabo de aço. O cabo de aço intensificou. Eu me lembro na época que meu pai tinha uma visão do seguinte, eu vou trabalhar com cabo de aço. Quanto pesa uma bobina de cabo de aço? Eu não posso trabalhar com cabo de aço se eu não tiver uma empilhadeira. E aí eu me lembro que quando a gente foi ver preço de empilhadeira era caríssimo, mas a gente precisava investir numa empilhadeira. E aí a gente investiu numa empilhadeira. E aí eu me lembro que um concorrente nosso em Ribeirão quis entrar nesse segmento também, mas não pensou na empilhadeira. E aí eu me lembro que a gente comprou um caminhão de cabo de aço e quando chegou para descarregar, ele não sabia como descarregar. Isso eu fiquei sabendo, né? E aí eu falei, poxa, então a sacada nossa foi legal, porque precisava de uma empilhadeira. E aí a gente começou a trabalhar com cabo de aço e começamos a importar da Argentina. Foi quando a gente abriu o nosso radar de importação. E a gente percebeu que comprando cabo de aço no Brasil, que era monopólio, era 2 fábricas, 3 fábricas, mas significante era 2 fábricas de cabo de aço.
E essas fábricas de cabo de aço, elas vendiam para revenda, mas também vendia para o consumidor final. E o nosso consumidor final eram as usinas, e a gente queria atender as usinas. E a gente começou a brigar com fábrica. Para brigar com fábrica, a gente teria que se transformar em fábrica. Mas para se transformar em fábrica era muito capital. Então, você se transformando em importador, na época estávamos com condições de preço, câmbio e tudo mais, e aí transformou em importador. E o importador é um fabricante. A partir do momento que ele importa e nacionaliza, ele é um fabricante. E aí nós entramos no mercado de cabo de aço. E aí veio as outras coisas. E aí adquirimos prensas para fazer laços dos cabos de aço e foi crescendo. E a gente sentiu nesse momento que a gente tinha um mercado muito grande na mão, que era um mercado agrícola, que era o mercado canavieiro, sucroenergético, e cresceu, esse mercado não parou. E a gente começou a trabalhar em todos os produtos que as usinas usavam. A princípio era só no setor agrícola, mas no setor agrícola. E quando e tinha muita sazonalidade, porque as usinas puxavam, tinha safra 6 meses ficava em reforma e parava. E a gente tinha um problema de sazonalidade. E eu comecei a ver isso junto com meu pai e falei assim, bom, a gente tem que achar mais produtos, a gente tem que entrar com produtos para cobrir essa sazonalidade. Foi quando a gente começou a perceber que existia um mercado também na reforma das usinas, na indústria. Foi quando a gente começou a entrar também com os laços, com cintas, e hoje a gente tem uma infinidade de produtos voltados para a indústria. Quando a gente foi criando uma sinergia grande, e aí também se deparamos com o espaço físico. O espaço físico precisava ampliar. E foi quando a gente adquiriu essa área de 5.000 metros quadrados aqui na Lagoinha e construímos. Na época, eu me lembro que quando eu e meu pai sentava para fazer conta e olhava tudo isso, falava, acho que isso é complicado, isso aqui é muito grande para nós, eu não sei se a gente vai ter condição de fazer. Mas meu pai sempre muito pé no chão e a gente fazendo conta, e na época a gente conseguiu, com muito sacrifício, e conseguimos um BNDES. Eu me lembro que a gente conseguiu um BNDES e isso foi uma tacada e uma oportunidade da gente crescer realmente. A gente construiu aqui. Me lembro que o BNDES começou a demorar para liberar lá, e meu pai falou assim, eu não vou esperar o BNDES, eu vou começar a obra. Aí eu falava assim, mas isso não saiu o BNDES, a gente vê depois. Meu pai falava, a gente vê depois, vamos começar. E a gente começou. Eu me lembro que quando o BNDES liberou o dinheiro, a gente já estava com 30% da obra já avançada. Isso é uma característica que a gente sempre notou, e que até hoje a gente faz, hoje com os gráficos e fazendo análise e tudo, e que a Ocubo sempre cresceu na crise. Ela tem uma característica de sempre crescer na crise. Então, chegou a crise, vem crise, aí é a oportunidade que a Ocubo tem de crescer. E a minha preocupação é essa, eu falo assim, quando acabar a crise, a Ocubo vai parar de crescer, então nós temos que achar um método de, quando acabar a crise, a gente continuar crescendo. Então, isso a gente está trabalhando muito forte hoje em cima disso. E aí a Ocubo, aqui hoje na Lagoinha, ela ampliou e hoje nós temos projetos no algodão, projetos junto com usinas, desenvolvendo, customizando produtos para a usina. Percebemos que Minas Gerais tinha os incentivos de importação, e aí abrimos uma empresa também em Minas, hoje ela está em Uberaba, e hoje ela é uma empresa puramente na área de importação de produtos para movimentação. Então hoje a gente tem um produto que é da área de biomassa, que são fios para enfardamentos de palha de cana, que a gente hoje é destinado à questão de energia, só não evoluiu mais
Só não foi para frente isso por questões governamentais, que o governo ANEEL ainda não se define sobre a questão da energia. E hoje a gente tem um fio, tem uma fábrica no Vietnã, uma parceria com um fabricante vietnamita, que desenvolveu um fio com alta resistência de polipropileno, e é a nossa marca. Então hoje a gente distribui a nível Brasil esse produto também. E aí não parou mais, Eduardo. E agora a gente hoje está, meus dois irmãos, né? Meus pais se afastaram. Hoje a gente montou holding, se estruturamos tudo através de holding. Estamos implantando a governança, já estamos implantando o conselho consultivo com um conselheiro externo. A terceira geração já iniciou o ano retrasado, ela iniciou. Ela entrou de acordo com o acordo que nós temos de acionista. Esse acordo de acionistas, ele diz que nenhum parente pode entrar, só os filhos. E os filhos podem entrar através de um sistema que ele tenha uma formação ligada aos negócios e também tenha trabalhado pelo menos de 3 a 5 anos em alguma outra empresa. Aí, se tiver vaga na empresa, ele concorre a essa vaga e entra na empresa. Esse é um acordo que nós temos. Nós estamos, eu e meus dois irmãos, agora já começamos o processo de se preparar para assumir o conselho. Então, a gente tem aí um prazo em que a gente está implantando a governança, já temos umas pessoas que já são candidatas a assumir diretoria e tudo mais. Então, esse é o processo, Eduardo. Esse é a nossa história rapidinha, resumida aí. Tem, nesses 51 anos de existência, e a gente pretende não parar. Nós temos uma área agora adquirida em Cravinhos, né? Uma área na Anhanguera. Isso é um projeto que a gente está analisando para ver se constrói. Tem projeto para ir para o Mato Grosso também. O Centro-Oeste está crescendo muito. Então, estamos nessa história. Oh, que história interessante, hein, Fred? Lá do bar, né? Se tornar essa empresa de sucesso. Olha, muito legal. Você falou uma coisa bastante legal, bastante importante aí, que é o crescimento na crise, né? Eu acho que esse é um momento interessante de falar disso, né? Porque a gente está passando aí a crise da pandemia do Covid, que é uma crise foi totalmente inesperada, né? E também ela não atingiu só um setor ou outro setor, ou um país ou outro país, ela atingiu todo mundo de forma quase que igual aí, né? Claro que os reflexos foram diferentes, mas de forma igual. E, de fato, né, a única certeza que a gente tem nas crises é que elas geram oportunidades, né? Eu estou vendo várias empresas assim, que se reinventaram e estão melhores do que antes, né? Justamente por ter aproveitado e olhado o que a crise traria de oportunidades. E eu imagino que em 50 anos, Fred, vocês devem ter passado por várias crises, você mesmo falou, né? Que vocês cresceram e tal. Eu queria que você desse alguns exemplos. Assim, primeiro, qual foi o maior desafio que você lembra da empresa, né? Qual foi assim, o que você já passou de coisas que você falou assim, olha, esse foi realmente um negócio que a gente começou a balançar ali, mas desistir nunca, né? E até passando essa mensagem para os nossos amigos empreendedores aí, né? De não desistir, né? E contar um pouquinho desses desafios que vocês passaram. Eduardo, tem umas passagens realmente que marcaram minha vida, assim, no mundo empresarial aqui, junto com meus pais, né, meus irmãos. Realmente, toda vez que a gente sofria algum baque, alguma coisa assim, era, como diz, era uma vitamina, era um desafio que a gente... eu me lembro muito bem, quando começou o bar, era bar mercearia, parece conta de mentiroso, mas nós fomos assaltados 7 vezes. Na época ali, naquela baixada, era complicado e a gente foi assaltado 7 vezes. Eu me lembro que o meu pai, na época não tinha alarme, a gente não tinha dinheiro, meu pai inventava uns tipos de alarme com fio, com algumas coisas aí, se o cara entrasse, passasse, arrebentasse o fio, tocava o telefone, era qualquer coisa assim. E a gente realmente, quando eles entravam, destruía tudo, teve uma vez que quase puseram fogo, mas a gente não desistiu. O outro desafio que eu me lembro
era a questão governamental mesmo, né? A questão da complexidade, da dificuldade que você tinha, o pequeno empreendedor, desde aquela época, ele não tinha oportunidade, não tinha financiamento. Você tinha os grandes tinham como pagar os impostos de uma forma mais barata, menor, alguma coisa, tinha. E o pequeno não, o pequeno tinha que se virar. E eu me lembro que eu me lembro que a gente emprestava dinheiro de um tio meu, que hoje é falecido, esse tio nos ajudou muito. A gente fazia papagaio, eu me lembro que eu pegava esses papagaios, na época chamava papagaio, eu ia lá para o meu tio assinar e tal. Era muito. Aí depois, eu me lembro que depois veio a crise do Comindi, quando o Funaro fechou os bancos, Banco Auxiliar, Comindi, fechou todos os bancos, acho que foi o Funaro mesmo. O Funaro pegou e aí eu me lembro que eu estava saindo para ir na faculdade, eu corri, peguei e fui na porta do gerente do Comindi, que na época era o Gentil. Cheguei para ele e falei, Gentil, o que aconteceu? Por que você não nos avisou? Ele falou, Fred, eu fiquei sabendo agora também pelo Jornal Nacional. Eu não sabia que isso acontecia. Eu falei, mas agora a gente ficou sem dinheiro, o que nós vamos fazer? Ele falou assim, não sei, cara. E aí eu me lembro que a gente sentou no outro dia e falou, não tinha um puto de dinheiro, porque ficou tudo preso e tal. E aí a gente foi e conseguiu passar isso aí. Depois veio o Plano Sarney, Collor, Zélia Cardoso e tudo mais. E nós fomos passando todas essas crises foi se passando. Quando a gente começou a trabalhar com cabo de aço, eu me lembro que como era monopólio no país, e a gente começou a trabalhar de uma forma bastante intensiva e a gente conseguiu pegar uns preços legais, importação e tal. E aí a gente começou a incomodar o fabricante nacional, que era a Cimaf, que era belgo-mineira na época, que era dona da Cimaf. E aí eu me lembro que aí as coisas começaram a ficar difíceis, porque esse pessoal começou a pegar pesado. E aí eu me lembro que eles influenciaram com o fabricante argentino. Esse fabricante argentino, do dia para a noite, subiu 30% em dólar o nosso produto. Nós ficamos totalmente fora do mercado. E o que nós vamos fazer? Foi quando nós tivemos a ideia, até um senhor que era ex-funcionário da Belgo-Mineira e ele já tinha saído, e ele ficou sabendo através de outras pessoas que a gente era importador, e ele veio nos procurar e falou assim, quero ajudar vocês, existe uma fábrica chinesa que quer entrar no Brasil com cabo de aço e eu vou apresentar ela para vocês. E aí, na época nos apresentou, esses chineses vieram para cá, a gente conversou e começamos a importar da China. E aí começamos a incomodar outra vez os fabricantes nacionais. Aí foi quando os fabricantes nacionais fizeram um lobby no Cicetel, no sindicato em São Paulo, me lembro. E eles fizeram um lobby e aí fizeram tipo de uma denúncia na Receita Federal, como se nosso cabo fosse matar pessoas, nosso cabo não era de qualidade, umas coisas assim. E aí eu me lembro que eles começaram a investigar a nossa vida inteira. Começaram a investigar imposto de renda, começaram a investigar se nossos impostos eram pagos, fiscalização fiscalização do trabalho. Eu me lembro que eu falei assim, pai, eles vão nos massacrar. Ele falou assim, a gente não tem que ter medo, a gente vai continuar isso. E aí a gente foi passando. Eu me lembro que eu peguei isso, comecei a participar das reuniões dos importadores com os fabricantes nacionais, e eu chegava nessas reuniões no Cicetel, na Fiesp, em São Paulo, e esses caras me olhavam querendo me metralhar, me trucidar, né? E aí teve uma reunião uma vez em Brasília, e prenderam nossos cabos de aço no porto. Hoje o processo está até hoje. E aí eles conseguiram prender, nunca me esqueço, prenderam 6 containers de cabo de aço nosso e aí eles tinham certeza que com isso eles quebrariam a gente. Eles tinham certeza, não, nós vamos quebrar eles com isso. E aí eu me lembro que eu fiz uma reunião com os chineses, expliquei tudo isso para o chinês falou assim para mim, não, vamos dividir o prejuízo, eu pago 3, você paga 3. E aí nós dividimos o prejuízo, e esses cabos ficaram para a Receita, e a Receita destruiu esses cabos, e a gente, uma vez eu fui numa reunião
em Brasília com uma pessoa lá que era na época era do Ministério da Indústria e do Comércio, coisa assim. E eu me exaltei, cheguei para ele e falei assim, você não sabe o que acontece no Porto, você não sabe o que esses caras estão fazendo, é monopólio, não sei o quê, eu me exaltei. Aí o cara chegou e falou assim, você não deveria estar falando comigo, eu não deveria estar nem recebendo você aqui. E não sei o quê, papapá. E eu tinha ido lá, porque eu tinha conseguido, através do senador, na época eu não me lembro se ele era deputado federal, senador, que era o Álvaro Dias do Paraná, que é um amigo meu do Paraná, contou a nossa história e tal, e ele falou, não, vem para cá. E o Álvaro Dias é que pediu para me atender lá na época. E aí eu me lembro que eu cheguei para esse cidadão lá, falei assim, não tem problema, eu vou falar com o senador, o deputado Álvaro Dias, vou falar o que você está me falando. Ele falou, não, senta aí, vamos conversar. E ele abaixou a bola e tal. E foram as coisas que aconteceram e que era para desanimar, que era para realmente desistir, e a gente não desistiu. Tanto é que hoje a gente tem 2 fábricas na China certificadas pelo Inmetro, e os nossos concorrentes que eram os que nos quiseram prejudicar, hoje a maior parte já não existe mais, quebraram, porque monopólio é isso, se o cara, né, ele não sabe trabalhar na concorrência. E a Belgo Mineira foi vendida, hoje ela importa cabo da China, da fábrica que eu importava. Então, a outra fábrica também importa tudo da China, quer dizer, esse tipo de cabo de aço, que é chamado cabo de aço de uso geral, praticamente não se fabrica mais no Brasil, é tudo importado da China ou da Índia. Então, a gente entende que a gente estava no caminho certo, né? Que esse tipo de cabo não teria por que fabricar no Brasil. Hoje o Brasil tem uma fábrica que fabrica produto que é um cabo de aço especial, mas hoje a maior parte vem dos Estados Unidos, vem da Europa, vem de Taiwan. Taiwan tem uma fábrica de cabos especiais também. Então, os desafios. E aí a concorrência, né? As concorrências desleais, fiscalização em cima de fiscalização, porque a gente incomodava, então vinha fiscalização, e a gente sempre fazendo as coisas da maneira correta, entregando tudo, né? E eu costumo dizer que hoje o nosso sócio majoritário, e que é o que não deixa a gente crescer e empreender mais e contratar mais gente, é a burocracia, né? Essa burocracia, essa complexidade tributária que nós temos, enfim, que a gente tem. Brasil, custo Brasil, né? Custo Brasil. Mas foram bastante desafio para a gente, realmente, a gente se fortaleceu com isso. E graças a Deus, todos com saúde, conseguimos ultrapassar tudo isso e continuamos, estamos aí na luta. Mas se você pegar, viu, Fred, a gente que lidar com muitas empresas, passamos em mais de 250 empresas familiares, a gente percebe claramente que as empresas que são mais resilientes, né, que passaram por crises, são as empresas que têm mais sustentabilidade. Isso é um fato totalmente, mais ou menos o que você falou, assim, às vezes criar até uma crise no meio do caminho ali, ela é boa para criar esses anticorpos, né? Anticorpos, É uma coisa interessantíssima, assim, a gente percebe empresas que, às vezes, elas nadam num oceano azul durante muito tempo, né? Estão sozinhas no mercado e tal, e no primeiro soluço da economia, em qualquer ondulação de mercado, abre um concorrente que às vezes nem é tão forte, mas ele começa a trabalhar com concorrência, o cara quebra, porque ele não sabe trabalhar de uma forma diferente, a não ser trabalhando só no oceano azul, né? Você tem que passar esses momentos aí para criar essa casca, né, mais endurecida. E aí acontece exatamente o que aconteceu com vocês aí, né? Vocês têm resiliência total, vocês sabem já como reagir às crises, né? Como sair dessas crises sem desistir, né? Que legal, eu gostaria muito de ter mais assuntos aqui para a gente debater, Fred, mas a gente tem esse compromisso aí de manter os vídeos próximos de 30 minutos, a gente está até já chegando aí, passou um pouquinho, né? A conversa é boa, vai rápido, mas a história é fantástica, e agradecer de novo.
a participação, Fred, e queria pedir se deixar uma mensagem aí, final para os nossos colegas empreendedores, né, principalmente de positivismo aí nesse momento, né, para a gente chegar e aqui caminhar para o fim da entrevista. Obrigado de novo, Fred. Tá. O que eu tenho para dizer é o seguinte: boa parte da nossa trajetória, realmente a gente não se preocupava em planejar. Em determinado momento, a gente começou a perceber que realmente precisava, e como a gente está num setor agrícola, e a gente via que o futuro do Brasil, e é o que está acontecendo, né, é alimentar o mundo, e o setor agrícola está crescendo e não para de bater recordes aí de safra e tudo mais. Então, a gente começou a pender por esse lado, começou a ver. Aí a gente começou a planejar, né? E aí começou a planejar. Mas o mais importante é você ter resiliência, você ter persistência. Se você acredita que é realmente, né, como a gente acreditou, e é seguir. Mas uma coisa precisa sempre estar atento. Tem que estar de olho no mercado, vendo a tendência e se modernizando, se atualizando e fazendo as mudanças que é a necessidade, que o mercado exige, para que você não sucumbe, né? Então, a hora que chega a crise, você tem condições de passar a crise. Essa é o recado.